No Japão, o lamen não é só fast food, é quase uma experiência espiritual. Tem restaurante onde o chefe passa anos só fazendo o mesmo tipo de caldo. Hoje, a gente vai fazer um misoto kotsu lamen. Para esse lamen, eu quis fazer diferente. Em vez da tradicional barriga suína, eu escolhi usar o lombo, uma carne mais magra, mas ainda cheia de sabor. Temperei com sal, pimenta e saquê mirim. Depois, deixei descansar na geladeira por 2 horas, absorvendo tudo com calma. Enrolei o lombo e amarrei com barbante para manter a forma arredondada dele e selei até dourar por fora, criando uma camada dourada. E olha só esse barulho. E deixei ela descansar um pouco antes de levar ao forno, iniciando pela base do caldo. Ton significa porco e kotsu significa osso, ou seja, é um caldo feito a partir dos ossos do porco, cozidos por horas até liberarem toda a sua riqueza. Aqui eu utilizei suã de porco, legumes e frango também. O ideal aqui é extrair o sabor com o tempo, quanto mais devagar, mais profundo. Primeiro uma fervura rápida nas carcaças, depois direto para o banho de gelo. Isso limpa as impurezas da carne e deixa o caldo mais limpo. Na panela de pressão, eu volto com as carnes já limpas, alho poró, acelga, alho amassado e cebola. Mais água e fogo baixo e 1 hora de paciência. No final, tudo passa pela peneira e podemos guardar o restante para reaproveitar depois em outra receita. Junto com o caldo principal, preparo um outro mais sutil, mas essencial, o dashi, que é feito com shiitake seco e alga kombu. Os dois ficam de molho na água por cerca de 2 horas, e esse tempo faz com que eles fiquem hidratados novamente e soltem algumas propriedades. Depois, são aquecidos suavemente, sem ferver, só o suficiente para acordar o sabor. O dashi é uma base clássica da culinária japonesa. Ele carrega o umami, quinto sabor que a gente sente, mas não consegue descrever. É como se fosse uma cola invisível que une tudo. Misturar esse dashi ao caldo de ossos é como dar mais profundidade. Deixa o sabor mais equilibrado, mais completo, menos bruto, mais harmônico. Agora vem a alma do sabor, a base de miso. Alho, cebola, gengibre, tudo triturado e refogado no óleo de gergelim. Entre a carne de porco moída e frita até ficar bem douradinha. E aí, o miso. Eu usei bastante miso, quase meio quilo, para guardar a sobra depois e reaproveitar. Dá para guardar ele na geladeira por 1 mês, ou até congelar, que aqui você pode guardar por mais tempo. Com certeza você vai querer repetir futuramente. Um shoyu para equilibrar. Isso vira uma pasta densa, aromática e cheia de profundidade. Um ponto legal que não sei se vocês notaram é que em nenhum momento eu utilizei sal na receita, seja na base do caldo, no dashi. Então, esse daqui é o sal da receita, então é normal ele ser bem salgado mesmo. E para dar aquela assinatura final, a gente faz um óleo aromático, gengibre, cebolinha. Geralmente utilizam pimenta sem a semente, mas aqui eu só tinha pimenta biquinho, então eu utilizei ela mesmo e com sementes, já que ela não é tão forte como as outras. Tudo isso junto com óleo de gergelim torrado e um pouco de óleo de canola. Fogo baixo, deixa ferver devagar e quando começar a borbulhar, antes de fritar mesmo, você pode tirar que já tá pronto. Coa e também reserva. Nessa receita mesmo, já fizemos o primeiro reaproveitamento, onde eu cortei as lascas do shiitake já hidratado que eu utilizei no dashi, e para não desperdiçar ele, fiz ele amanteigado para utilizar como topping no lamen. Também fiz agitama para colocar por cima do lamen. O agitama é basicamente um ovo cozido, que assim que você tira da água fervendo, você joga numa água gelada, descasca e coloca numa mistura de saquê, açúcar e shoyu, e deixa marinando por pelo menos 12 horas, para que essa mistura e essa cor do shoyu penetre bastante nele. Do fogão, direto pro forno, 160 graus, por 1 hora e meia, assando até ficar suculento, macio e respeitando a leveza da carne. E quando sair você vai entender que o carinho tá no detalhe e o sabor no cuidado. Na água fervente, o macarrão mergulha por 1 minuto só. Mexe bastante com os hashis para ele se soltar, depois sacode bastante para tirar o excesso de água e dá umas batidinhas, para ele chegar no bowl sem interferência. Só ele e o sabor que tá por vir. Caldo aquecido, mas sem ferver, a gente dissolve a base de miso. 1 colher para cada 350 ml de caldo. Geralmente é o que pedem. Mas eu gosto de utilizar a gosto, porque tem pessoas que preferem ele mais leve e eu prefiro ele já mais temperado.
Primeiro o caldo no bowl, depois o macarrão, o ovo partido mostrando a gema, o lombo de porco cortado em lâminas finas, fazer um leque bonito na lateral, e também coloquei o shiitake na manteiga. Cebolinha, também coloquei um pouco de katsuobushi por cima, que são flocos de peixe bonito, um pouco de alga nori dos lados para dar uma fechadinha. Hora de experimentar. Itadakimasu. Barulho ao comer? Pode fazer à vontade. Sorver o macarrão é parte da experiência. Dizem até que realça o sabor. E quando sobra somente o caldo, tem alguns lugares que oferecem o kaedama, que é pedir mais macarrão depois que você termina o seu, usando o resto do caldo. A palavra é uma combinação de kai, que significa troca ou substituição, e dama, que significa bola, mas claro, referindo-se a uma outra porção de macarrão. Mas eu prefiro fazer outra coisa, já que o prato em si enche bastante. No Japão, tomar o caldo direto da tigela é sinal de respeito. É um jeito de agradecer o chefe, ou a si mesmo, no meu caso. Pelo momento, cada gole, cada pedaço te leva para outro lugar. Mas espera aí, esse não é um canal sobre arte? E o que uma receita de lamen tem a ver com isso? E a real é que tem tudo a ver. Porque quando eu comecei a fazer esse lamen, eu fui atrás de várias receitas, peguei elementos de cada uma e eu adaptei pro que eu já sabia, pro que eu já tinha na cozinha. E foi assim que eu cheguei nesse resultado. E se você já tentou criar alguma coisa, seja um desenho, uma pintura, uma arte em geral, um projeto, você sabe que é assim também. A gente começa copiando, principalmente quando a gente é criança, que a gente coloca a folha por cima de um desenho, faz o tracing por cima do papel, você começa a entender o que funciona, começa a ter as referências certas, a escolha consciente do que usar, do que deixar para trás, a paciência no processo e a coragem de mudar. E quando criamos uma arte, seja no Photoshop, quer dizer, no computador em geral, no digital, ou seja no papel, na tela, ou até mesmo na cozinha, seguimos o mesmo caminho. Cozinhamos ideias e no fim servimos algo que é nosso. Em uma hora, sem perceber, você tá ali, sua arte está ali. E o lamen de hoje é uma reflexão porque ali tem um pedaço de tudo que eu vi, de que eu aprendi. E é basicamente isso que a arte que você cria é. E se você curtiu essa mistura de envolver comida com arte, compartilhe ou se inscreve aí, me acompanhe em qualquer um dos canais que eu tenho por aí. Porque aqui a gente tenta sempre falar um pouco de arte de um jeito mais humano possível. E às vezes isso significa parar tudo e fazer um lamen.